Então eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Meu nome é Daniela, eu e a minha prima Tatiana, que não pôde vir hoje, a gente começou esse projeto, essa vontade de conversar sobre vários temas da vida há 5 anos. E, então a gente já convidou muita gente, são muitas áreas de conhecimento, humanidades, muitas áreas que a gente chama para falar, as pessoas que já estão reconhecidas em suas áreas, e é importante esse debate porque a gente pode entender mais e aprofundar mais o saber. E essa troca também, né? A troca, o físico, as pessoas se verem, conversarem, fazerem perguntas. E hoje eu tenho aqui comigo um monte de escritor, e eles vão se apresentar. O Marcelo eu conheci há pouco tempo, mas foi ótimo, porque eu estou numa nova empreitada, o Quintal Amêndola, essa terra é fértil, e está nascendo a Mandarina, que é uma livraria onde tem café, cursos. A gente vai dar continuação ao Quintal, mas só que é uma livraria. E a minha sócia está aqui, a Roberta Paixão. A inauguração vai ser dia 18, ela fica ali na Ferreira de Araújo. Depois eu vou pedir para o Marcelo mandar um e-mail para todo mundo, convidando e falando, porque eu não tenho um e-mail de vocês. Então, obrigada. Vamos ter uma conversa maravilhosa aqui. A antologia 33 contos, falar sobre autoritarismo, que a gente está com medo do que está acontecendo, né? E se vocês quiserem acompanhar o Quintal, o que já aconteceu, tem no YouTube todos os vídeos. E eu tenho também Facebook, Instagram. E acho que é isso, né? YouTube, Instagram e Facebook. Então eu vou passar a fala, o microfone para a Anitta, que é a nossa mediadora. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença, em nome dos autores, em nome da Reformatório também. Meu nome é Anitta Deac, eu sou editora e sou escritora de livros. E eu queria começar contando para vocês um pouco da história dessa antologia. Eu tenho um coletivo de escritores chamado Escritores de Quinta, porque a gente se reúne às quintas, tá? E a gente tem um grupo de WhatsApp e numa dessas conversas o Marcos Vinícius Almeida, que está ali no final, virou e falou o seguinte: a gente precisa fazer uma antologia sobre autoritarismo. E na hora eu virei para o Marcos e falei: Marcos, posso encampar essa ideia? Liguei para o Marcelo Nocelli, da editora Reformatório. Falei: Marcelo, vamos fazer uma antologia com autores de diferentes idades, de diferentes gerações, de diferentes estilos literários. Vamos colocar todo mundo para falar sobre esse tema tão importante. Ele topou na hora. Foi aquela correria louca, mas assim, em um mês a gente tinha autores tarimbadíssimos, entre os quais esses autores maravilhosos que a gente tem aqui na mesa hoje. Então assim nasce a Contos Brutos, 33 textos sobre autoritarismo, 30 deles inéditos. Foi uma surpresa assim, maravilhosa, a qualidade. Eu acho que o tema, né, tá todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo. Então, só veio coisa incrível. Eu tô falando isso porque eu já organizei outros trabalhos de antologia, e geralmente a qualidade é uma coisa que sobe, desce, né? Essa antologia eu tenho orgulho de dizer que está, ó, só ali em cima. Então eu vou apresentar. Eu vou ler o currículo, gente, porque vou pedir perdão, porque eu também dei uma editadinha, porque o currículo de vocês é muito extenso. Eu quero, por favor. Eu ia trazer o iPad, já acabou a bateria, eu tive que jogar no celular. Bem, Alexandre Stout é escritor e editor de livros, autor de Paris Brest, que, desculpa, eu vou falar que eu editei porque eu amo esse livro. Propaganda compra, que é incrível. O Incêndio, entre outros, é o idealizador e editor da revista literária São Paulo Review. Aline Bey, escritora, escreveu em 2017 seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto. Com ele foi a vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos. Gisele Mirabai, autora do romance Um Dia Toparei... Não, desculpa, essa é a Paula Fabro, gente. Ela vai mais desculpa, pulou aqui. Gisele Mirabai, escritora e roteirista.
Seu primeiro romance, Machamba, foi finalista do Prêmio Jabuti 2018 e vencedor do primeiro Prêmio Kindle de Literatura. Também é autora do livro juvenil Guerreiras de Gaia e diretora do longa-metragem Homem Livre, além de 3 curtas de ficção premiados em festivais de cinema de todo o Brasil. Paula Fabre, agora sim, autora do romance Um Dia Toparei Comigo, que eu adoro. Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016. Desnorteio, seu livro de estreia, venceu o mesmo prêmio em 2013. Lançou neste ano, tá certo, Juvenil no Corredor dos Cobogós, é isso, né? Muito obrigada. E a Anitta? Bem, eu sou escritora, editora de livros. Lancei Mate-me Quando Quiser pela Gutenberg em 2014 e vou lançar No Fundo do Céu dos Animais Invisíveis, romance pela Autêntica, no ano que vem. Título bonito. Bonito, né? E vai falar sobre a Guerrilha do Araguaia, então eu vou aproveitar para encaixar a pergunta para vocês, que é a seguinte. Depois que Bolsonaro foi eleito... Ai, esse nome é proibido aqui. É tabu. Tabu. Dá até um não, sabe? Dá uma sorte, né? Pois que aquele... Depois que o Bolsonaro foi eleito, eu não sei, eu acho que de alguma forma antes, eu comecei a escrever antes, eu comecei a escrever o livro em 2017. De alguma maneira eu estava sentindo o que vinha, não sei explicar para vocês, porque alguma onda muito esquisita no país. Então eu comecei a escrever um livro sobre a ditadura militar brasileira e falar sobre a Guerrilha do Araguaia, que foi o maior movimento de resistência à ditadura. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: a partir da eleição dele, ou até antes, vocês se sentiram compelidos a falar de política? Como é que a eleição dele e deles, né? Que acho que é uma corja de... Como é que a eleição assim, alterou o jeito de vocês escreverem, os projetos de escrita de vocês? Boa noite a todos. Não mudou em nada para mim. Inclusive você falou que começou o seu livro uns anos antes, já prevendo uma onda assim de coisa ruim. O meu romance O Incêndio, lançado no ano passado, que eu comecei a escrever em 2014, eu acho, eu também acho que previ ou senti uma energia pesada. E a história de um bibliotecário falando sobre os dias finais de uma biblioteca no interior do Brasil, numa cidade não identificada, onde a prefeitura resolve incendiar a biblioteca porque acha que ela não serve mais para nada, assim, né? Então, e é muito do que a gente está vendo agora, né? Assim, com esse governo. Não se falou até agora em queima de livros, né? Em fazer fogueira com livros, mas pode se falar, não duvido nem um pouco, né? Então, mas assim, e daqui para frente, depois de Bolsonaro também, assim, eles podem até me prender, mas eu vou ter que vou falar o que for preciso, o que eu quero falar, não vou deixar de falar nada, de jeito nenhum. E, bom, passo o microfone. Eu acho que quando o Bolsonaro foi eleito, quando teve aquele primeiro turno, eu tinha a impressão que ele não ia ser eleito. Eu não sei se eu fui muito otimista, mas eu achava que era impossível. Eu falei, não é possível que um cara que fala essas coisas, um cara que representa o que ele representa, seja a maioria, seja eleito. Quando ele foi eleito de fato, eu demorei para digerir essa informação, assim, sabe? Foi muito difícil. Eu acho até hoje eu não consigo me sentir à vontade para dizer que ele é o nosso presidente. Quando eu vejo reportagem, quando eu sinto que eu tô sabe, numa nave espacial, assim, eu não me sinto Parece um romance distópico, né? Eu não me sinto aqui, eu não acredito que foi possível que a gente elegeu uma pessoa como ele. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar produzindo e escrevendo, ainda que a gente não enfrente o tema política de frente, né? Que não seja, muito o meu caso, às vezes eu vou pelos simbolismos e tal. E nesse conto especificamente da nossa antologia, eu falo um pouco sobre o autoritarismo dentro de casa, com uma mãe muito severa e uma resistência aí que vem do boxe, uma imagem do boxeador e tal. E que é uma imagem que tem me perseguido, que está muito no meu segundo livro que eu estou escrevendo, que é uma coisa de resistência, de apanhar muito, de ser físico, porque eu acho que chega esse mal-estar, ele é um pouco físico também. Eu, às vezes, me sinto um pouco doente, muito cansada. Se eu começo a assistir
todas as notícias, tudo está acontecendo, parece que a minha energia vital de criação, ela vai indo, sabe? Porque é muito triste o que a gente está vivendo, é muito angustiante a gente ter que viver isso. Então eu acho que a única resposta que a gente pode dar como artista, como pensador, é produzir livros, peças, quadros, eventos, estar juntos, e estar pensando tudo isso que está acontecendo coletivamente, assim, sempre juntos, porque a coisa ganha camadas e que a gente entenda que vai ser longo. Eu acho que vai ser um período longo. Então a gente precisa estar junto e resistir. Boa noite. Queria aproveitar, acho que é a primeira vez que a gente está junto assim em público, para agradecer o convite da antologia. Já agradeci por e-mail outras vezes, mas pela primeira vez em público. Muito obrigada. É uma honra participar e ao lado de gente tão bacana. Com relação à sua pergunta, em relação aos meus primeiros livros, eu vou responder numa ordem mais ou menos linear, né? Eu não me via tão compelida a falar de política. Então, para mim, mudou sim um pouco. Então, no Desnorteio, que foi o primeiro livro que eu publiquei, eu escrevi em 2011, publiquei em 2012, e aí ele estourou mais na mídia em 2013, né? Eu falo já lá da ditadura, que foi a ditadura pegou a minha infância, né? E na época da infância tem algumas passagens no livro e que eu falo do álbum de figurinhas, dos generais, com as fotos dos generais, eu faço várias citações. E falo também de um autoritarismo que tem a ver, agora que eu vou chegar lá, vou juntar as coisas, que é dos sanatórios, onde os personagens estavam internados, né, que são 3 personagens que se tornam mendigos. Então, eles levavam choque, e é uma terapia até correta, mas que tem muito problema com menos anestesia, então a pessoa pode sofrer muito mais com isso, e fica o confinamento e tal, que ainda acontecia e não sei se acontece ou vai voltar a acontecer, né, pelas notícias que a gente já viu. Mas enfim, o autoritarismo estava lá, a ditadura estava lá, mas estava de modo light. E depois, no dia que eu parei comigo, também tem mostras do autoritarismo, tem citações à ditadura, mas também de um modo muito light. E no Corredor dos Tobogós, tem um personagem que é militar, e se passa em 1982 e em 2015, em 2 tempos, né, 2 períodos. E em 82, a gente estava no final da ditadura, né? E o personagem, ele, entre aspas, ele é obrigado a se aposentar, né? E ele era um cara do exército e lá de Santos, porque Santos na época não tinha nem prefeito, porque era uma região estratégica. Então tudo isso é contado, e esse No Corredor dos Tobogós eu já estava escrevendo mais recentemente, não tinha ainda acontecido as eleições, eu acho que estava escrevendo na época do impeachment da Dilma, mas já a política, embora seja um livro juvenil, já foi crescendo nele. E agora, no livro que eu estou escrevendo, agora a história, o pano de fundo histórico está muito mais forte, que também se passa em outros períodos, período lá atrás de ditadura e o período atual. Então, veio crescendo. E a gente aqui, nós somos de idades diferentes, mas eu acho que a gente começou a publicar mais ou menos juntos, né? E há uma geração anterior à nossa, ou 2 gerações anteriores, que, salvo exceções, sempre tem exceções, que eles estavam muito falados de que eles não faziam literatura política, que eram livros muito ensimesmados, a história do escritor bêbado que não deu certo, etc. E toda uma geração, né, recebeu essa pecha. Mas eles viveram num momento que eles estavam escrevendo que estava tudo muito tranquilo, de abertura política, acho que tirando o Habitante Real, do Paulo Scott, e alguns outros, mas a grande maioria não estava tão preocupada com isso, eram novos horizontes. E eu acho que é natural agora a gente voltar a falar de política. Boa noite. Então, a questão política, ela sempre esteve presente no que eu escrevo, de forma bem sincera e direta, porque tem que atravessar o meu coração. Eu não conseguiria escrever algo político só por um fator racional, tem que me atravessar inteiramente.
O meu primeiro livro, Guerreiras de Gaia, juvenil, que eu publiquei há 10 anos, ele é totalmente político. Na época eu era envolvida com a questão ambiental já, com muita força, e é um livro que fala das questões que estão mais atuais do que nunca hoje, ambientais, né? Inclusive na Flip, não sei, você estava? Foi muito falado disso, que a gente já está numa situação agora completamente irreversível. Eu não sei se vocês estão sabendo, tipo, se a gente agora fizer tudo completamente correto, mudou a consciência das empresas e da poluição, a perspectiva é que no fim do século, só metade da Terra vai ser habitável. Essa questão me atravessava completamente, me impeliu a fazer um livro sobre isso. Guerreiras de Gaia é sobre isso, e muito sobre a questão de que o feminino é que vai mudar isso. Não as mulheres, mas a questão de um feminino mais intuitivo, sustentável, de respeito. E tanto que eu tive problema na época para publicar o livro por causa disso. Falava, livro guerreira você não vai conseguir. Porque tinha aquela ideia do chick-lit, né? Para meninas você tinha que publicar livro de princesa. E hoje a gente vê como que isso está mudando, né? Ainda bem. Sobre a questão da eleição, eu já estava escrevendo o meu romance novo, e que não mudou a eleição, mas mudou a eleição do Trump. Mudou o meu livro há 2 anos, porque o meu livro novo, como eu falei que as coisas têm que me atravessar, o tema da viagem sempre atravessa meus livros, e o tema da imigração começou a me tocar profundamente. A imigração, eu sou mineira, vocês devem ter percebido pelo sotaque, o tema da imigração do leste de Minas, aquela região de Governador Valadares, que é conhecido por Valadólares, para os Estados Unidos. Esse tema, ele me atravessa de um jeito, porque eu cresci com aquele imaginário, Estados Unidos, e eu comecei a investigar. Eu já tinha trabalhado isso no Nasci para Ser Madonna, essa questão da ilusão desse imaginário americano, e comecei a escrever esse livro. Aí, no meio do ano passado, eu fui para essa região para fazer pesquisas. E eu me deparei com 2 realidades muito fortes que me atravessaram completamente. A primeira foi a lama de Mariana, porque a lama, Mariana é mais para baixo, mas ela subiu todo o Rio Doce e chegou no Mar do Espírito Santo. E as pessoas que moram nessa região, elas não podem mais tomar banho no rio, por exemplo, porque a gente sempre pensa o impacto ambiental. É uma região que é um calor, eu não sei se vocês conhecem, mas é um deserto, é muito quente. E as pessoas entravam no rio e não podem mais entrar no rio. Elas não podem mais comer peixe, a alimentação mudou, agora elas comem porco. E aí eu conversei com umas pessoas, um ou outro teve uma indenização, que é aqueles acordos absurdos, né? Então, esse tema da mineração, ele já veio e atravessou o livro junto. Já era um livro sobre essa região e como que a lama impactou a imigração, porque impactou a autoestima dessas pessoas. Você está num lugar onde está todo mundo indo para fora falando, lá onde neva, lá tem dinheiro, lá é bom, aqui é ruim, aqui é quente, aqui você nem pode mais entrar no rio. Então eu já sabia que seria sobre isso, e também coincidiu da época o Trump fazer aquela separação de crianças. E a minha protagonista era mãe de 2 crianças, né? Que estava indo para os Estados Unidos. Isso, assim, acho que a única atualidade que atravessou completamente, não apenas o livro, como o drama da história e como a história se desenrolou e como ela teve um desfecho. A gente, assim, demora um tempo para absorver, né, os acontecimentos. Eu sinto que esse romance novo, ele é 100% político nesse sentido, apesar de eu sempre trabalhar com poesia e com fantasia, mas ele é sobre esse tema. E acho que essa geração, como a Paula falou, eu acho que vai vir agora um levante de política, não apenas diretamente com a eleição do Bolsonaro, mas com todos esses temas que estão nos atravessando. A Aline começou até já a responder a pergunta que eu ia fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco do conto de vocês para o livro e o que vocês escolheram focar para falar de autoritarismo, porque o que me deixou muito surpresa é que realmente o autoritarismo foi explorado em muitas dimensões. Tem um livro que eu gosto muito do Muniz Sodré, um artigo que chama Comunicação do Grotesco, que ele fala que é muito comum que a gente sempre jogue para o outro aquilo que é grotesco, aquilo que é... Então, às vezes eu sinto, lógico, normal, quem não faz, quem não fez, eu continuo fazendo.
ver o Bolsonaro como o bizarro, né? E sempre o outro, o problema está no outro. E aí eu comecei a me perguntar, e a dimensão interna do autoritarismo, né? Quantas vezes a gente também exercita o autoritarismo em uma área, em outra, e eu achei interessante porque isso apareceu no livro também. Então eu queria que vocês falassem das dimensões que vocês abordaram no ponto de vocês. Então, eu fiz um conto chamado Plano Sequência, pela forma que ele é narrado, assim, que é como se fosse uma câmera em plano sequência, que acompanha uma mosca numa realidade onde não se pode mais morrer. A autoridade, o autoritarismo naquele lugar determinou que não se morre mais, não se pode morrer mais. Onde que eu cheguei nisso? Primeiro, quando você fala o autoritarismo na gente, depois que eu virei mãe, eu percebi isso. Gente, esses caras, o Trump, o Bolsonaro, e eu, vai tomar banho, né? Vai dormir agora. E comecei isso foi algo que me chamou a atenção, porque assim, outra questão política, essa questão do quando você se torna mãe e começa a estudar parto, você descobre que você não tem direito a parir, né? Você não tem direito a parir como você acredita. Se você falar, eu quero um parto assim, você é jogada dentro de uma política de interesses de plano de saúde, de médicos hospitalares e que no Brasil, acredito que não mudou, a estatística é 80% de cesarianas. Então você vê que você não tem direito ao seu corpo se abrir para nascer um neném. Porque eles vão, tudo vai custar, né? Então, isso mexeu muito comigo. Nossa, eu não tenho o direito do meu corpo de parir, né? E aí eu fui fazer uma oficina de Escrevendo o Futuro com o Luiz Braz, que tem vários nomes. E ele... Nelson de Oliveira. E ele deu o tema da morte. Ele deu um livro e um texto pra gente, falou, escreva um conto sobre a morte. E aí me veio na hora isso, e falava muito sobre que em 2050 já vão começar não são os imortais, são os amortais. Pessoas que não vão morrer mais. Por várias tecnologias e inteligência artificial, elas podem escolher que esse corpo continue vivendo, né? E aí me mexeu muito com isso. E se as pessoas não puderem morrer mais, sabe? Uma situação onde você não pode morrer e eu quero ter o direito de morrer. Então, eu conto, na verdade, essa mosca numa manifestação onde a cidade inteira está na rua, como as nossas manifestações, lutando pelo direito de morrer. O meu conto chama 1980 e pouco, acho que é isso, né? Não me lembro bem. Mas ele... eu vivi o finzinho, né, da ditadura, anos 80, e uma coisa que me marcou muito era o hino nacional de manhã na escola, e isso me deixava assim, bem sem jeito, assim, uma coisa que eu não gostava nem um pouco, porque precisava ficar retinho, precisava, né, assim, ter uma direção e todo um cuidado, tal. Eu lembro bem disso, né, uma memória que nunca saiu de mim. E o meu conto é sobre um menino que ele volta das férias e ele chega na escola e vai saudar a bandeira e entra nessa fila. Só que, assim, não é muito claro no conto, mas esse menino é um pouco esquizofrênico. Enquanto ele está ali na fila e está acontecendo tudo aquilo, ele começa a olhar para os colegas do lado e ele vê, imagina, né, um pelado, outra vestida de índia com penas na cabeça. Assim, ele vê uma coisa completamente diferente do que está acontecendo ali. E até que ele, isso eu não deixo claro se aconteceu mesmo ou se ele imaginou, durante todos os dias, a partir daquele dia, durante todos os dias do ano, quando era hora de jurar a bandeira, ele conseguia se afastar, ir para um lugar, para um canto e abraçar uma árvore. O que mais eu ia falar sobre esse conto? Ele é muito parecido com o conto da Paula. Né? Assim, a gente teve uma, né, pensou, não sei como chama, mas a gente teve uma inspiração muito parecida. Você fala de uma criança também, né? E o Jacques Fuchs também, né? O dele é uma coisa mais com uma mãe judia, né?
mas também tem a coisa da criança e do autoritarismo, né? Infantil, a criança indo na escola e tal. Isso eu achei bem legal, era que eu li os dois e eu falei, gente, olha só, é isso. Quer falar, Corinha? Tá. Realmente os nossos contos são parecidos. O meu se chama Lição de Casa, e ele se passa em 1977, acho que era o Geisel, o presidente do Brasil nessa época ainda. E vem de uma memória minha de escola, é autobiográfico, o conto, é algo que aconteceu comigo mesmo. E era Dia da Pátria, que é o dia da bandeira, de tudo isso, e eles, assim, teve várias brincadeiras na escola, teve um teatrinho que nos apresentaram as cores da pátria, toda aquela papagaiada, e aí a gente fez uma bengalinha na escola, né, com as cores da bandeira, verde, amarelo, tal, branco, e eu fui forçada a cantar o hino. Eu detestava cantar o hino, detestava todas essas coisas, e a gente teve que decorar o hino, né, tinha prova com o hino, pelo menos eu peguei essa época. Bom, e eu cheguei em casa, mas estava feliz com o meu brinquedinho, né, mas eu já tinha sido, entre aspas, violentada na escola por causa do Dia da Pátria. Mas eu estava lá com o meu brinquedinho, que foi o que de bom sobrou daquele Dia da Pátria, né? Aquela bengalinha. E aí eu cheguei em casa feliz, aí tinha o meu irmão na porta de casa e mais um colega dele, um amigo dele, e meu irmão era bem mais velho que eu, e os amigos dele também, lógico. E aí eles fizeram, já 2 marmanjos, homens formados, eles fizeram a brincadeira comigo de pegar aquela bengalinha e pendurar no galho mais alto da árvore que tinha na porta de casa. E eu, como criança, fiquei desesperada que eu queria a minha bengalinha e pedi para eles e tal. E eles, me vendo irritada, ficaram mais felizes ainda com a irritação e não pegavam a bengala. Passei a tarde, sei lá, das 5 da tarde até as 7 da noite, 8, desesperada. A bengala, eu tinha 7 anos de idade. Enfim, aí eu falei com a minha mãe saiu lá fora, lá eu não alcanço também, nem com a escada. Ela pôs a escada e falou, pô, mas vocês podiam pegar? E eles rindo tal da minha cara. Aí, enfim, chegou meu pai, eu falei, agora sim, né, tudo vai se resolver. Aí eu chamei meu pai e falei, pelo amor de Deus, né, você tem que pegar, aí contei tudo pra ele. Aí o que meu pai fez, vou dar o spoiler do conto, né, o que meu pai fez, ele me deu um tapa na cara com as costas da mão, com tudo, e não pegou a bengala pra mim. E aí eu fui dormir aquela noite, né, fui dormir quente, como dizia minha mãe, e sem a minha bengalinha. Aí, muito mais tarde, eu não lembro quem trouxe a bengalinha para mim na cama, eu já não queria mais a bengalinha. Mas foi uma lição bem aprendida do autoritarismo. Forte, Paulinha. O meu conto, ele chama Dente Torto. Aí, quando você falou da mão na boca, tem muito a ver com isso. Também é uma solidão aí da infância, é uma criança que tem uma mãe, principalmente, bastante autoritária. E esse desfile de ordens, né, começa com uma gemada que ela obriga a criança a tomar todos os dias para que ela fique forte. Só que assim, para que ela fique forte, mas assim, já trazendo isso de uma obrigação, e essa criança começa a entrar ela não quer obedecer essas regras. Só que o que acontece com essa gemada que ela está tomando, e ela começa a assistir na televisão os boxeadores, ela começa a personificar essa figura do boxeador nela. Então, conforme ela vai apanhando, ela acha que ela vai ficando mais forte, mais resistente, e a gemada vai deixando ela mais pronta para aguentar tudo o que acontece ali na casa. Mas são violências que não são só físicas, como o tapa na boca que acaba deixando o dente torto dela, e que ela integra muito bem, porque eu acho que tem uma coisa, essa solidão da infância que eu sinto, é isso. Às vezes a criança está num cenário muito autoritário, de pais muito autoritários, mas ela não percebe, porque são os pais dela. Então, assim, anos e anos dela adulta, depois de muita terapia, a pessoa vai começar a perceber de onde que vem tanto trauma, E é muito triste isso. E às vezes a gente olha de fora, por já ter vivido numa família bastante autoritária, eu sou um caso desse, você olha de fora esse comportamento de pais e você vê aquela criança, a vontade que, eu nem sei, é tão difícil, né? Então, o meu conto, ele olha para esse abandono do autoritarismo realmente dentro de casa, e sentir que isso vem muito para todos nós, né? Uma linha em comum, né? Um conto de vocês 4 aqui.
Bem, eu vou partir do meu conto para fazer uma pergunta de curiosidade para vocês. Vou falar. Eu falei isso, na verdade eu escolhi falar sobre autoritarismo no mercado editorial. Eu adorei. Você gostou? Mas já estou apanhando por causa dele, porque é o seguinte, é uma conversa entre um editor, um autor e um agente, em que esse agente e a editora estão falando sobre um livro novo de um autor que é maravilhoso, que escreve, que já ganhou prêmio, etc. E a editora, em determinado momento, vira e fala, olha, a linguagem dele é lindíssima, mas ele não pode bater na personagem, porque fica ruim. Bater numa mulher, ela começa a dar vários exemplos do que acontece naquele livro que ele vai ter que tirar para que esse livro seja publicado. Então eu estou trazendo uma questão polêmica que inclusive aconteceu comigo, porque nesse livro que eu estou escrevendo agora, antes tinha uma questão com trans ali. E na minha editora, eu ouvi da diretora editorial, ai, que maravilhoso, esse tema é incrível, dá pra gente colocar em programa de governo, inclusive eu tenho uma leitura, eu tenho uma estagiária que é trans, então a gente vai passar para ela, e aí eu fiquei, meu Deus, sabe quando arrepia até a alma, eu falei, meu Deus do céu. Porque eu pessoalmente acredito que quando você tem que colocar o seu personagem em ditames politicamente corretos, é a morte da criação, porque então eu não posso mais falar de um homem porque eu sou mulher, eu não posso falar de uma mulher porque eu sou homem, eu não posso falar de um negro porque eu sou branca, eu não posso falar, e aí complica. Então eu estou questionando um pouco essa questão do lugar de fala, né, na questão da criação. E eu queria saber de vocês se vocês sentem, se vocês já sentiram alguma marra na criação literária de vocês, e o que vocês pensam também da questão. Fiquem super à vontade para discordar de mim, por favor. Os meus livros são todos diferentes entre si, e eu tenho uma gama de personagens muito diferentes. Assim, eu tenho um livro de gastronomia e memórias de viagem, um infantil, uma biografia romanceada do meu avô, que foi músico e dono da funerária da cidade. Tem um livro sobre o asilo da minha cidade, interior de São Paulo. Esse romance que eu falei, O Incêndio, que é do bibliotecário. E são esses. E eles são todos muito diferentes entre si, e eu acho que eu não tenho muito esse medo, não, na hora da criação. Acho que a coisa vai saindo assim. O que os livros têm em comum é que todos os personagens são muito solitários. E eu percebi isso no livro que eu estou escrevendo agora, que também é diferente de todos os outros. Eu falei, nossa, a única coisa que une todos os meus livros é a solidão dos personagens, que é uma coisa minha, né? Assim, é lógico que é uma coisa minha. Mas não tem. Inclusive, o livro atual tem um personagem bem politicamente incorreto. Eu vou dar o spoiler também. Chama A Arte da Glutonaria, que é o título provisório, né? E é uma sátira, é a primeira vez que eu faço uma sátira, porque eu estava achando que meus livros estavam muito sérios. E eu falei, acho que eu preciso fazer uma sátira para me divertir um pouco também. Sei lá, queria fazer uma coisa um pouco mais popular também. Porque O Incêndio eu acho um livro muito sério. Então, falei, acho que eu vou fazer uma coisa mais popular. E o cara, o meu personagem, ele é muito politicamente incorreto, assim. Ele quer tudo para ele, a vida dele é ele e a comida, em todas as situações, né? Assim, ele passa por cima de todos e de tudo. Ele é um jabazeiro, um jornalista jabazeiro que recebe sacolas de comida em casa, né? Não dá para ninguém. Se não gosta de outros jornalistas, né? Não gosta de dividir a mesa do restaurante. Então, eu não me sinto muito assim, né? Inclusive eu estou lendo agora o novo do Michel Houellebecq, que é o Serotonina, que assim é de assustar, de tão misógino, e tão racista, e tão homofóbico. Mas é um puta livro. E assim, o que eu falo do Michel Houellebecq, tudo isso, que ele é um misógino, não sei. O personagem mas eu não sei. Enfim, né? Assim, no meu caso, desse Arte da Glutonaria, a ideia é falar sobre um personagem ou alguém, um estereótipo de alguém que quer tudo para si, né? Que quer engolir tudo, que quer tudo para ela própria, né? Para a pessoa própria. Então é isso.
Bom, eu passei por isso com o Machamba. Quero contar essa história porque achei bem legal. Assim, o racismo é o coração da tragédia que acontece em Machamba, né? O que move a personagem. Vou dar um spoiler absurdo, mas tudo bem. Ela não pode se relacionar com o filho dos caseiros porque ele é negro e ela é a dona do fazendeiro branca. Então é o Casa Grande Senzala nos dias de hoje. E que gente, um coelho da Alice, vamos segui-lo. E então, e ele é da cor da bolsa. Todo mundo quer ver você. Pausa. Ele adora carro na cabeça. Esse aqui é cachorro, gente. Não, na fazenda da Machamba tem coelho. Faz uns ganchos. E aí, voltando, essa fazenda nos dias de hoje, né, não é um romance de época, porque é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje. E a personagem, ela viaja para se curar e fica no looping do que aconteceu, né? Então, falaria-se do tema o livro inteiro, de um jeito poético e simbólico, mas tocaria no tema. E eu tive essa intuição. Uma das minhas melhores amigas é doutora em estudos africanos, ela é antropóloga, e eu dei para ela ler. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu falava muito assim desse amor proibido, porque desde que os avós dos avós do Daniel vieram trazidos como escravos da África. E ela falou: Gia, a gente não fala escravos, a gente fala escravizados, né? Acho que alguns de vocês devem saber disso. Não se usa o termo escravos, porque não são escravos, são pessoas, homens, mulheres, que foram feitos de escravos. Isso, aí eu, vendo o livro, né, que eu tinha uma preocupação muito poética na lapidação da linguagem, eu falava, escravizados não vai rolar, sabe? Não cabia. Mas eu vendo, desde que os avós dos seus avós vieram trazidos como escravos, homens feitos de escravos. Isso está o livro todo. E o livro, para mim, ganhou uma camada nova. Então, eu fiquei muito feliz com essa mudança. No livro eu falo muito assim, antigas civilizações, as antigas civilizações, as meninas leram, né? E aí eu botava muito África, e ela, Gia, a gente não fala África, porque se fala África, pensa que é uma coisa só, e a África tem vários países, cada país com suas especificidades. E eu já sabia disso, na verdade. Aí eu falei, Mari, eu entendo você, mas eu quero usar a poesia da África. Porque eu falo as antigas civilizações, eu falava a Mesopotâmia, sabe? Então eu falei, eu quero falar África, é algo que poeticamente eu não abri mão. E ela, tudo bem, ela entendeu. E tinha uma outra cena também, que é uma cena sexual entre dois cavalos, um cavalo negro e um cavalo branco. E que ela também fez um relatório lá, isso não, porque sexualiza o negro, taranã, taranã. Mas o fato da personagem não poder ter uma relação sexual com quem ela amava moveu a história toda da personagem. Eu falei disso, eu também não vou abrir mão. E assim, nunca tive problema quanto a isso, já tive que responder entrevista sobre isso de lugar de fala. E falei, pelo contrário, eu já recebi um dos relatos mais lindos que eu já li na vida, que foi de uma menina uma mulher que adotou 2 crianças negras, e ela falou assim, foi o livro que eu mais chorei na vida, porque eu vi que a Machamba sangrou como eu sangro. A Machamba, eu encontrei na literatura uma personagem que sangrou como eu. Então, assim, eu acho que, nem do contra nem a favor, eu acho que há casos e casos, sabe? Esse caso do personagem, ainda mais se você está fazendo algo de comédia, a gente tem que ter, né? A gente tem que rir dessas pessoas. Mas eu acho que há casos e casos. No caso do Machamba, eu achei muito válido ter feito essa consultoria. Eu cresci muito. Depois eu até conversei de novo, porque na hora que a diretora falou, eu vou passar por uma leitura trans, eu falei, meu Deus do céu, porque o personagem não é o trans perfeito, não é o trans empoderado, não é o trans que de repente essa leitora gostaria de ser, e aí? É um personagem, eu não quis representar todos os trans com ele.
Mas eu fiquei tão em choque que eu não falei. E aí, recentemente, eu falei com ela, com a editora, não, mas não foi nesse sentido, enfim. Então as coisas, ainda bem, também se resolveram. No Pássaro, o que aconteceu foi mais na questão de linguagem. Porque eu tenho uma linguagem um pouco quebrada, que tem uma experimentação na página, que abusa de alguns silêncios que a página oferece, e aparentemente algumas pessoas às vezes acham que é poesia, não é. Mas antes de eu publicar com a Nós e tal, eu tive algumas reuniões com editoras um pouco mais comerciais, digamos assim, e o que elas falaram foi que eu deveria juntar todas as frases e fazer uma narrativa mais tradicional, porque o que eu fazia parecia poesia e isso era perigoso porque a poesia não vende. Desse jeitinho que eu estou falando para vocês, é uma frase que me marcou bastante. E a poesia, primeiro que poesia pode vender, né? E assim, eu acho que nem é isso no caso, porque realmente a poesia pode vender. E um romance, né, que pode entrar numa caixa aí de best-seller pode não vender. Não é bem assim, mas é um perigo a gente escrever pensando nisso, né? Então, bom, eu levantei e fui embora e jamais mudaria o meu texto ou um personagem que eu acreditasse, como a gente falou, que atravessasse meu coração por algum fator externo. Agora, se é um lugar de fala, eu acho, como você disse, é muito importante estudar, conversar com as pessoas, ler sobre. Eu fiz uma pesquisa grande para o meu segundo livro, porque não era o meu lugar de fala. E o Pássaro, ele tem uma energia que é muito mais próxima das coisas que eu escrevo, então eu acesso mais rápido. E esse segundo livro não era algo que eu acessava com tanta facilidade. Então eu me senti mais confortável se eu fizesse essas pesquisas e conversasse com as pessoas que eu conversei. Então eu acho que tem todos os casos, mas eu acho que a gente não pode mudar nossa narrativa nunca por fatores externos ou comerciais. Eu acho que isso seria a morte, ou o autoritarismo, né? Bom, enfim. Bom, no meu caso, o desnorteio, eu tive essa preocupação sim, porque, como eu disse anteriormente, é a história de 3 homens que se tornaram mendigos, que por acaso eram meus tios, em cima de uma história verídica. E eu pensei, como que eu vou ser justa com toda essa família, tantos personagens, não só os 3 mendigos, né, como a narradora mais oficial do livro, que sou eu mesma, e os outros parentes, né? E eu falei, puxa, porque cada um na família tinha uma teoria, mas se tornaram mendigos por causa daquilo, e o outro, não, aquilo outro. Minha mãe tinha a teoria dela, e eu tinha a minha. E aí eu percebi que eu ia ser desonesta com todo mundo. Então o que eu fiz? Eu fiz vários narradores, né? Então tem múltiplas vozes, cada um conta a sua ideia da coisa, e o mais difícil era dar voz a eles, aos próprios. Que um tinha problema com drogas, o outro era esquizofrênico. E aí eu parti para bastante pesquisa e ensaiei. Eu fiz muitas versões até eu achar que aquela voz era a voz de cada um deles. E foi bastante difícil. E tive um certo receio de que as pessoas mais especializadas no assunto, no caso psicólogos, pudessem me criticar, né? E não, tive um retorno bem positivo. Até a maior parte dos leitores do meu livro são psicólogos. Tem grupos de psicoterapia no Brasil todo que leem e mandam e-mail para mim, conversam comigo. Bom, isso o desnorteio. Aí um dia eu toparei comigo, que é uma história de viagem, um relato de viagem, de 2 moças que são casadas, né, entre si, e elas saem para viajar de férias e conhecem uma terceira pessoa, um rapaz, pelo qual uma delas se apaixona, né? E aí começa talvez ter uma insinuação de um relacionamento a 3. Aí eu pesquisei muita coisa de poliamor, mas nesse livro eu me senti mais à vontade pelo seguinte, eu sou casada com uma mulher, então eu falei assim, aqui eu domino, eu posso escrever o que eu quiser e tal. E escrevi, só que tem muita coisa politicamente incorreta, tá ali do meu jeito. Mas isso curioso é que, pelo fato de eu ser gay, ser lésbica, ninguém chega e reclama, entendeu? Aí eu posso falar, mesmo que seja politicamente incorreto, que seja besteira, não importa. Aí ninguém reclama de nada. Até, vou fazer um parênteses super rápido aqui. Eu fui jurada de um prêmio e tinha uma negra
um júri, né, comigo, um homem branco e eu, né? E aí, quando tinha as coisas, alguém escrevia um livro e sem ser de um lugar de fala pro negro, né? E aí a negra brigava, não, porque isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ok, né? E a gente assim, você que manda aí. Aí tinha um outro livro, eu falei, mas isso aqui tá tão bom, né? E era um livro gay. Aí eu falei assim, mas você não percebeu que cada um percebe o racismo, qualquer problema, um preconceito, quando atinge você, né? Então o racismo eu não percebia. E ela falava, não, tem racismo, Paula, que é isso, 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 isso. E também não é boa literatura. Então, aí a gente cortava. E aí tinha um livro que ela falou, mas é uma temática tão linda, é um livro gay, não sei o que, super poético. Eu falei, mas é horroroso, porque ele é super preconceituoso, né? E aí eu falei, com certeza não é gay quem está falando, não sei. Não sabíamos porque era pseudônimo. E no final das contas, aí ela super respeitava e o outro rapaz também. Então a coisa aconteceu assim. Mas, num dia eu parei comigo, voltando aqui para fechando parênteses, eu tenho consciência que tem muita coisa que se eu não fosse lésbica, reclamariam demais. Então não tem isso, tem os dois lados da coisa. É aquela coisa, né? Viado pode chamar viado de viado. Quem não é, não. Bem, eu vou voltar para uma questão que eu estava até conversando mais cedo com o Gabriel que está aqui assistindo. A gente estava falando sobre as fake news, né? Como as fake news são tão importantes para eleger o governo atual, que são mentiras. Mas se a gente for parar para pensar, são narrativas. Tem uma narrativa visual, que geralmente tem uma foto, um texto curto, geralmente afirmativo, ali no imperativo. E quando eu parei para pensar nisso, é uma coisa que me deixou muito assustada. Porque, mal ou bem, gente, essa eleição ela foi vencida com narrativa, com discurso, com texto, com foto. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com o fato, e isso para mim, pessoalmente, é uma questão complicada, que é: quero falar sobre coisas importantes, ao mesmo tempo eu sei que o meu texto não atinge a maioria da população brasileira. Eu tenho a impressão que atinge um nicho, né? Um nicho muito pequeno. E essas pessoas estão sabendo se comunicar de uma forma tão simples, ainda que de mentirosa, mas elas estão sabendo se comunicar. Vocês pensam na questão do texto, da comunicação, na hora que vocês estão escrevendo? Vocês ficam incomodados da gente estar trabalhando com um leitor que é muito nicho? Enfim, como é que vocês sentem essa questão? Você falando sobre isso, eu me lembrei do conto do Ricardo Lízias, né, que é brilhante, na antologia Contos Brutos, que ele trabalha justamente com isso, né, com cartõezinhos, com coisas que mandaram por WhatsApp, né, na época das eleições. Mas no meu caso, eu não me preocupo muito, não, assim, com ser muito claro, assim. Eu acho que a literatura não tem esse papel de ter que ser muito claro e, né, ser muito clara e entregar de bandeja, né? Eu acho que pode entregar sutilmente, né? É essa literatura que eu tento fazer, né? Não sei se eu consigo sempre, mas essa literatura que eu tento fazer e que eu acredito. A maioria dos autores que eu gosto fazem uma literatura assim, né? É uma coisa que fica mais assim, né? Você não percebe muito, né? Assim, não tem aquele negócio, aqueles acontecimentos. Às vezes até são livros cheios de acontecimento, de coisas, mas que assim, a mensagem assim, ela tá ali assim de uma forma meio difusa, que você às vezes percebe 2, 3 meses depois de ler o livro. Nossa, esse assunto eu acho super interessante, assim, só para citar o Sapiens, acho que algumas pessoas aqui já devem ter lido, que é muito interessante como ele trabalha, que a biografia do Sapiens é que os mamíferos se reúnem com no máximo 50 pessoas, é o máximo que pode ter um grupo, né? Que senão senão começa as brigas, vamos contar. E a gente não vai brigar. E vai 50 no máximo, que é uma média assim, 25, 30. E quando e o que fez a humanidade unir com milhões de pessoas, é a narrativa, é o imaginário. E, por exemplo, no cinema, você não
consegue estudar o mito Hitler sem estudar a Lina Riefenstahl, que foi a documentarista dele, se tornou uma cineasta, né? Ela faleceu já, mas uma fotógrafa, uma cineasta incrível, e como ela construiu a narrativa da câmera para eleger o Hitler, para criar esse mito, né? Então, assim, hoje o elemento que a gente tem é o WhatsApp, é a internet, mas essa coisa da narrativa, das historinhas construírem esses mitos, isso sempre existiu. Você perguntou da questão do público, é algo que me preocupa um pouco, isso da literatura ser nichada. Assim, eu não escrevo pensando no público, mas eu sinto, eu gosto de falar com mais pessoas, eu sinto vontade, sinto necessidade e tenho pensado muito nisso. Está na nossa linguagem ou está na falta de acesso, sabe? É um tema que eu quero cada vez mais debater com os meus colegas. Acho que a Aline fez super bem isso de chegar no público, e acho que inclusive o formato, já te falei isso, o seu formato poético acho que ajudou a chegar nas pessoas, porque infelizmente a gente tem tantos, as pessoas falam, não gosto de ler, né? Não, dá trabalho, e se ela pega um livro que é fininho, ela é fininho, vou ler, quando vê já tá, né? Então acho que isso na verdade contribuiu, e essa editora errou muito. Então é algo assim, porque eu lendo os livros de vocês, Alexandre não li ainda, mas eu vejo que são livros que todas as pessoas poderiam ler, e eu fico, por que não chega, né? Eu acho que tem várias coisas que nos encastelam, usando o termo do William Fuchs, ele que usou esse termo, e eu gostaria sim que a gente pensasse como que a nossa forma de falar, mais como ele falou, mais sutil, que não precisa ser direta, mais simbólica, mais mítica, pudesse chegar nas pessoas sim. Eu acho que essa é uma das minhas grandes angústias, né? Pós-publicação, o que fazer? Eu venho de uma editora pequena, independente, muito interessante, mas é uma editora que tem pouca penetração no mercado. E mesmo que tivesse uma grande penetração, o que eu acho é que tem alguma coisa muito errada, porque os livros, mesmo de grandes editoras, que estão aí em todas as livrarias, são pouco lidos, né? A gente sabe que são. Quando vira um filme, que nem a gente estava falando o poder do cinema, a gente estava conversando um pouco sobre Harry Potter e a trajetória aí da J.K. Rowling, o quanto que ela estourou, né? E ela falou que, bom, a Warner comprou já, então o livro já nasceu quase virando um filme, então a coisa já explodiu muito mais. A gente sabe que o cinema tem um poder muito grande. Mas eu, assim como escritora e tentando fazer o meu papel aí para furar alguns bloqueios que a gente sente que existe, eu uso a internet, eu uso as minhas redes sociais. É um meio que eu encontrei, que pode até não ser tão elegante, algumas pessoas me falam, nossa, mas precisa ter coragem. Para mim é algo muito natural, eu faço com muita naturalidade, sem pudor, e faço realmente do coração. E para mim ajudou muito, porque O Pássaro é um livro que seria pouquíssimo lido, realmente venderia muito pouco, não é um livro que tem um apelo comercial nem nada, ele conta a trajetória de uma mulher que só perde na vida, sem nenhuma curva de redenção. Então não é um livro que fala, bom, esse é o livro que vai, né? Mas eu lutei pelos meus leitores, por isso eu luto todos os dias. Eu publiquei há quase 2 anos e todos os dias eu mando mensagens na internet, todos os dias eu vou no correio colocar os pássaros no correio e mando para o Brasil todo, para fora do Brasil. Então eu acho que público existe. Eu sinto que essa frase de não existe leitor no Brasil é muito preguiçosa, desculpa dizer, mas a gente também não tenta fazer nada a partir de que é difícil, é desafiador, então a gente coloca o nosso livro na livraria e fica esperando alguém vir do além achar Aline Baker. Quem que vai achar? Entende? Então assim, eu acho que a gente tem que ser mais proativo, e isso foi o meu pensamento desde o começo. Eu sei que é muito mais profundo que isso, que é claro que se vender pela internet não é o único jeito. O livro deveria ser algo que deveria estar mais no nosso cotidiano, nas ruas, com a gente, não deveria ser um lugar elitizado como uma livraria, uma biblioteca. Eu acho que o livro deveria estar em todos os lugares, deveria ser algo que a gente teria muito mais acesso. Mas ainda não é assim, então eu fico tentando encontrar jeitos ao invés de reclamar. E não acredito nisso, que o livro não tem um público pequeno. Não, eu acho que todo livro pode ter um grupo grande de leitores. O Brasil é muito, muito grande. Eu acho que tem muita gente interessada em ler, mas realmente
sente falta aí. Parece que os leitores estão de um lado, os autores do outro, e descansa. Bom, quanto à linguagem, que você perguntou primeiramente, né? Sim, é uma questão que me angustia demais, como aqui a Aline também e a Gisele, me angustia demais. Eu procuro, dentro dos meus limites, do que eu consigo produzir, que não é simples assim, vou escrever um best-seller, não é fácil. Como se fosse fácil, seria muito difícil escrever um best-seller para mim, mas, porque eu já tentei, não consegui. Mas a verdade é que dentro das minhas limitações eu tento escrever num ponto que atinja as duas coisas, que diga sutilmente, mas que eu também seja clara para chegar ao maior número possível de pessoas. Então, isso é uma coisa. Agora, com relação às fake news, voltando ao início da sua pergunta, eu acho que as fake news, elas chegam o mais próximo possível da nossa animalidade. Essas frases curtas, lacradoras e tudo isso. E a arte, me permitindo dizer que o que a gente escreve é arte, ela é quando o ser humano se afasta da sua animalidade. Então, são dois polos muito opostos realmente. E, pelos programas educacionais e tal, a gente tem um grande número de pessoas no Brasil, infelizmente, longe dessa potencialidade da arte. Muitas vezes mais próximas da animalidade. Queria dar um exemplozinho, já que eu sou meio contadora de histórias também aqui, como todo mundo, né? Essa semana eu fui comer num restaurante bem simples no meu bairro, que era um árabe. Aí eu sentei e, como escritora, a gente aproveita cada momento para ouvir as histórias dos outros, né? Aí ao lado, sentando na mesa, tinha 4 rapazes que trabalhavam com vendas, eu não sei do que, uma coisa bem simples, mas eu acho que tinha a ver com alguma coisa de empréstimo consignado para velhinho. Aí, o que houve? Eles estavam num negócio de bater meta, ia bater meta, não ia bater meta aquele mês, e aí eles tinham vindo de uma palestra, que eles detestaram a palestra e tal. Mas aí um falou, por que não foi uma palestra motivacional, que nem a do mês passado? Porque ia ser legal. Aí o outro falou assim, puxa, eu não estava, como é que foi? Aí ele foi contar como é que foi a palestra motivacional. Eu já até parei de comer, né? Aí, então, o cara chegou, aquele cara era profissional, aquele era profissional. Ele chegou e falou, é isso aí, quero todo mundo agora confiando no seu gerente. Então, quando o gerente fala 1, 2, 3 e já, todo mundo aplaude. Aí, ele falou 1, 2, 3 e já, meia dúzia de aplausos. Aí, segunda tentativa, não, vocês estão muito devagar. 1, 2, 3 e já. E o cara contando estava se empolgando. Ele levantou da mesa, né? E eu só olhando. Aí ele, 1, 2, 3 e já. Aí todo mundo, Ele, 1, 2, 3 e já. E o povo muito louco. E acabou a palestra. E a gente saiu super para cima. Aí eu falei, nossa, então, essa é a palestra motivacional. Tá perto da animalidade, gente. É isso, não tem nada. E eu assim... O que eu vou escrever hoje à tarde? Aí eu já fiquei para baixo, eu falei, não vou escrever nada hoje à tarde, voltei para o escritório e falei, acabou o dia. Então eu não sei, é uma angústia. Eu tenho essa angústia também, mas recentemente eu resolvi adotar a fala da minha avó, que sempre falou assim, se um problema não tem remédio, remediado está. Então assim, fica angústia, eu escrevo o que eu tenho que escrever mesmo, faço as experimentações formais muito loucas, que eu acho que infelizmente vai ter muita gente que não vai entender e segue o baile, acho que a literatura também, enfim. Gente, eu queria abrir para perguntas agora. Como é que vai funcionar aqui? Alguém... Quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Lá atrás. Fala alto, que eu acho que... Eu cheguei um pouquinho mais tarde, então, desculpa. Mas eu queria saber o que motivou a juntar os livros, né? Se houve uma proposta ou as pessoas descobriram que tinham textos com esse tema, como foi? Então, na verdade essa é uma antologia com 30 textos inéditos, só tem 3 que já foram publicados e adaptados, do Rufato, do Evandro e o seu, né?
Mas o que aconteceu, na verdade, não foi uma compilação de textos que já existiam, não. Surgiu de um coletivo literário que eu faço parte, essa ideia de fazer uma antologia. Eu entrei em contato com o Marcelo Nocelli, que é o editor da Reformatória, e falei, por que não falarmos sobre um tema tão importante? E aí, na hora de fazer a lista dos autores, o critério foi estilos diferentes, idades diferentes, perspectivas diferentes. Então, tem gente tarimbada, tem gente que está né, há um tempo já, tem gente que está há muito tempo. Então, a gente quis essa diferença de vozes, de carreira, de estilo, e aí surgiu a antologia. Pode falar. Vou falar do seu conto. Quando eu li o seu conto, muito engraçado você contando agora sobre como você teve a ideia. E quando eu li aquela manifestação a favor da morte, pra mim eu não tinha dúvida nenhuma que você estava falando das manifestações verde e amarelas de domingo. Não tinha a menor dúvida. Pra mim, eu li o conto inteiro tendo certeza que era uma manifestação pró-Bolsonaro, porque eu falava, bom, o que pode ser mais a favor da morte do que eleger um cara como esse? Engraçado você falar dessa possibilidade de interpretação, porque eu tenho a impressão de que o governo que a gente assiste hoje e o tipo de contraposição que a gente tem que fazer a esse governo, uma vez que foi a partir dele que surgiu a ideia também da antologia, é um tipo de contraposição a favor da vida. É muito louco, né? A favor do direito básico de viver e contra um governo nefasto. Você depois pensou, passou por você em alguma medida essa possibilidade? Tá passando agora que você Mas isso é que é legal das realidades distópicas, porque você cria num mundo mítico, né, digamos assim, e dá toda a margem de interpretação. Mas você falando agora isso da manifestação a favor da vida, é isso, né, porque é a favor da diversidade, de tudo que é vivo, de tudo que é real, de tudo que atravessa o nosso coração. E realmente, quando eu chegar em casa, eu vou reler para imaginar aquelas pessoas ali de camisa amarela. Eu tinha uma outra pergunta. Foi difícil para vocês escrever? Que vocês falaram do conto, mas a sensação, assim, porque eu recebi muito feedback. Nossa, achei que fosse sair com uma facilidade tão grande, e gente que ficou ou demorou para mandar o conto, ou deletou tudo várias vezes e voltou a escrever. O meu já estava escrito, então casou o tema, né? Passar a pergunta para alguém. Não, foi fácil para mim. Acho que aquilo estava desde a minha infância, desde 1977, então a hora que saiu rápido. Uma das premissas, posso fazer pergunta? Claro. Não é premissa, não, é premissas. Uma das premissas do que a gente chama de neofascismo, né, é a ideia de que a minha diferença é melhor do que a sua. Minha pergunta para você é a seguinte: como que nós, escritores, pergunto para mim também, podemos ultrapassar nossa diferença e chegar numa alteridade, sabe? Porque, de certo modo, a gente fica um pouco preso na nossa experiência. Existe um autoritarismo da experiência também. Como é que a gente... Que esforço a gente pode fazer? Esforço do afeto, vamos dizer assim? Não do afeto do eleito, né? Que nos afeta de fora. Porque tem um conto aqui que parece que o cara mimetiza, né? Um bolsominion, uma coisa assim, né? Mas eu queria saber da experiência de figuras, né? De seres que jamais tiveram voz, né? Não um lugar de fala, não falando disso não, falando de algo mais profundo, né? De um subterrâneo, assim, com milhões de flores lá embaixo e tal, assim. Como é que a gente faz para ultrapassar o autoritarismo na nossa própria experiência? Uma pergunta assim meio sem resposta, eu acho. Maravilhosa essa pergunta. Esse, inclusive, é Marcelo Ariel, gente, que é um poeta assim, fantástico, que está na antologia também com o conto, inclusive. Uma das questões da vida para mim, inclusive no meu próximo livro, porque eu abordo isso na forma do meu livro, que é a seguinte: quando a gente se coloca como sujeito e constrói o personagem como sujeito, aquele personagem muito definido e muito estruturado, a gente está estabelecendo uma fronteira muito nítida entre ele e os outros personagens. Isso é comum, o normal da literatura, da narrativa clássica, por exemplo. Quando eu comecei a estudar o Eduardo Viveiro de Castro, que ele fala do perspectivismo ameríndio, me trouxe toda uma nova visão de mundo, né? Porque no perspectivismo,
tudo, segundo a cosmologia indígena amazônica, tudo tem alma. Então, quando o índio de determinadas tribos que ele estudou entra na mata, ele vê seres animados, tudo é animado, e não existe distinção, muitas vezes, entre os entes, entre os seres. Então, nesse meu novo livro, quando eu chego nas cenas da guerrilha do Araguaia, eu mudei o jeito de compor, de construir esse personagem. Não é mais só o Pedro Naves, que é o meu personagem principal, que conta. São todos os entes, contando ao mesmo tempo. É uma confusão, assim, bizarra. Mas foi um jeito que eu encontrei de tentar colocar em jogo essa questão de borrar a fronteira. O que sou eu? O que é o outro? Porque para os indígenas, inclusive, existe uma coisa que é eu no outro, o outro em mim, e não é. Não sou nem eu e nem o outro. Olha a loucura. E aí vem de uma ideia holística, enfim. Então, eu tentei exercitar essa coisa da... Não é olhar, né? De ser o outro, ser no outro, na própria forma do meu texto. Uma espécie de aproximação, eu acho. Posso subverter um pouquinho aqui? Sim. Pedir para os escritores que estão ali falarem dos contos deles também? Lógico. Tem mais. Porque quem Kelly mais Prata, o Marcos Vinícius Almeida, o Camilo Gomide e a Natália Zucala. Eu queria que as pessoas contassem do conto, pode Sim, ser? lógico. Vocês podem contar do conto, dos contos? Então vem. Então vem um de cada vez. Porque eu fiquei curiosa, é legal a gente saber, né? Sim. Marcelo, sei lá se o Marcelo vai deixar, mas enfim, já tô... Marcelo. Eu quero ouvir os outros com a pergunta. A gente responde o Marcelo e aí a gente Tá bom. a gente né, substitui. Eu quero a minha pergunta abismo. Uma pergunta maravilhosa. Quem vai encarar? Eu posso. Eu também quero. Paulinha, depois eu conto. Eu encaro sempre esse desafio, né? Todo livro, lógico. E eu vou responder de uma pergunta abismo, mas só que de uma maneira bem prática, bem pé no chão. Eu paro, sento e penso como que aquela pessoa sofreu o dia que eu a ofendi, sabe? O dia que eu fiz algo errado e o que aquela pessoa pode ter ouvido. Então eu paro e penso na perspectiva de cada um dos personagens, assim, simplesmente. E passo horas pensando nisso. Então, mesmo que não saia nenhuma palavra ali no computador, eu passo horas pensando em como que o outro se sentiu ou se sente. É só esse exercício. Eu acho que a escrita, por si só, já é um exercício de alteridade, né? Uma boa escrita. Então, eu faço assim. Mas você que tem um título, tem imanência no título. Um dia eu parei comigo. Pois é. Então, eu até falei disso mais cedo, meus mestres são os meus filhos, porque, como a Anitta trouxe no início, isso é muito, muito rico, isso, você falar as coisas daqui e aí chega na sua casa, você tem que olhar o que você faz, né? E imagina, temos uma criança aqui de 4 anos fazendo alguma coisa que não pode, aí você fala, para, e a criança não para, você fala, para, por favor, e aí uma hora você vai falar, para, né? E é uma coisa que a gente fala muito na maternidade sobre ser firme e dócil. Então, assim, eu sei que eu estou saindo um pouco do personagem, mas assim, é porque essa pergunta para mim foi para minha vida, eu gostei muito. De que meu grande desafio como pessoa é ser firme e dócil e respeitar o outro. Tem uma coisa na maternidade que a gente fala muito assim, se a criança está fazendo uma birra, você olha no olho e fala, eu sei como você está se sentindo, eu sei o quanto é difícil sentar na cadeirinha do carro, é horrível botar esse cinto, mas precisa. Porque você está orientando aquelas pessoas para a vida. Se você falar, tudo bem, seja quem você quiser, não dá muito certo na prática. É um papo que grupos de maternidade ativa a gente tem. Como ser firme e dócil. Hay que endurecer, pero sem perder a ternura jamás. Eu acho que uma coisa que eu tento muito... Eu fui atriz um tempo e eu acho que o teatro, a escola de teatro que eu fiz, ela era de Stanislavski, então era muito de se colocar no lugar do outro. E quando eu vou escrever, é um pouco como a Paulinha falou, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa que está naquela cena. Mas é sempre muito limitante, porque é com a minha sensibilidade, com os meus poros, então eu sempre vou conseguir enxergar até aqui e vai faltar muita coisa, eu sei disso, é sempre muito limitado estar no mundo, porque eu só posso estar a partir da minha experiência.
Isso é sempre angustiante, eu acho que a arte é um caminho para a gente quebrar um pouco isso. Uma coisa que eu acho muito importante é a escuta ativa, e uma escuta que não está querendo falar quando o outro está falando, é escutar tudo, zerar, é muito difícil fazer isso. E eu acho que é um exercício maravilhoso, porque quando você escuta alguém que você não concorda, é muito fácil escutar alguém que está te fazendo carinho no ego, que você concorda plenamente com as ideologias, é gostoso demais, a gente adora a pessoa. Mas é muito difícil escutar alguém que você não concorda. E eu acho que é um baita exercício para a gente criar alguma humanidade, alguma ponte entre as pessoas que, enfim, por exemplo, elegeram Bolsonaro e as pessoas que não elegeram. Então, é um desafio, mas a sua pergunta é muito bonita, daria livros e livros e livros e livros. E a Cristina Giudarno falava muito de você. Prazer te conhecer pessoalmente agora. Um escritor americano, Ralph Ellison, ele escreveu O Homem Invisível, que ele falou que ele queria escrever, é sobre ele também, mas ele se espelhou em em todo o bairro do Bronx. E quando perguntaram para ele por que você escreveu com esse título, O Homem Invisível, você quis se tornar invisível? Aí ele falou, não, eu não quis ser binário. A resposta dele foi essa. Bom, agora vai. Só falar o nome e contar ponto. Daí a gente vai acabar, acho importante todo mundo que está aqui. Vocês não querem começar já? A mulher? Não, filho, que eu quero ver uma mulher, não sei pra isso. A Natália primeiro, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Natália Zuccalo, eu escrevi... Eu não vi o conto. 33 contos que eu li, você falou todo mundo. Bom, vou falar sobre o conto e depois eu acho o nome do conto que eu já não me lembro mais. Nath. Chega no banquinho aí. Mira. Um passo em falso de cada vez. Lembrei. É um conto sobre uma personagem, principalmente sobre uma personagem cujo corpo se volta contra si mesmo. Então, ela acorda em determinado dia, uma segunda-feira, coincidentemente a última segunda-feira de outubro, não de 2018, mas poderia ter sido. E a personagem, o corpo da personagem, os membros, os órgãos começam a se voltar contra ela. Então, um conto um pouco convulsivo, um pouco duro. Durante a narrativa, o leitor entende que ela é uma professora, assim como eu, mas uma professora bastante diferente de mim. E ela vai dar aula nesse dia, apesar de todas as partes do seu corpo estarem se voltando contra ela, e ela tenta falar o mínimo possível e deixar os alunos o máximo de tempo possível ocupados. Volta para casa, enfim, eu não vou contar o resto porque eu espero que vocês leiam. Mas acho que uma das questões importantes para mim nesse conto foi entender, e acho que quando eu escrevi o que eu queria era entender, os reflexos físicos, acho que a Aline falou sobre isso, os reflexos físicos que sou uma pessoa que somatizo muito, da eleição desse ser humano autoritário, que é o Bolsonaro, e o medo do que poderia vir a acontecer e do que já estava acontecendo no nosso país diante desse fato. Então, como isso afeta o nosso dia a dia no que há de mais íntimo, que é a nossa capacidade de caminhar, de seguir, de olhar, de compartilhar, de viver, porque, enfim, foi bastante difícil acordar no dia seguinte que eu fui eleito, tomar de manhã e dar aula. Isso foi difícil. E ser difícil, isso é muito grave. Enfim, é isso. Bom, o meu conto se chamou Vão, Sinfonia, né? E eu tentei elencar episódios da história do Brasil em que a autoridade é confrontada de algum modo, né? De modo muito sutil. Se chamou Vão porque desses fatos todos, que são o Foucault recusando dar aula aqui porque estavam em ditadura, e o argumento que ele usa é que ele não encontrou negros
na USP, nem na rua que ele estava andando. O outro é o encontro do Guattari, o filósofo, com o Lula. Ele viaja até aqui para entender o fenômeno Lula. Uma coisa que ele, dessa entrevista, há um livro dessa conversa para quem quiser acompanhar, mas eu conheci os bastidores, conversando com a Sueli Ronick, e ele comentou muito com o Lula, dizendo que ele teria que fazer uma grande recusa, e a recusa seria uma recusa da aceitação do que estava aí, né? Das conciliações autoritárias, como ele colocou, que são um sintoma da história do Brasil, conciliações com, ele chamava de a grande besta do autoritarismo, né? Depois outro conto, outro episódio, tem o Erasmo Dias, que eu vi um episódio dele na praia, ele andando de sunga com um revólver enorme, uma sunga com um revólver, né? Imaginei que diabo é isso, que medo enorme que move essas figuras autoritárias como Erasmo Dias e Bolsonaro. O grande motor dessas pessoas, da psique deles, é o medo, né? O medo. E o outro episódio seria um episódio que não é o Lula candidato no debate com o Fernando Collor, o candidato é o Glauber Rocha, mas numa dimensão paralela que Glauber Rocha seria o presidente do Brasil. Aí tem um debate, eu usei isso para falar do presente. E no final tem o Carandiru, que eu acho o evento mais importante dos últimos 20 anos, né? Em que os presos, um preso narra, eu pediria de um depoimento de um dos presos, e ele narra um episódio em que os guardas ficaram na frente de um elevador que quebrou, né? Empurrando os detentos. E esse narrador, ele comenta no meu conto, que eles estão mudando o lugar da fila para tentar escapar do vão. Porque esse vão aí também, que nós estamos caindo, entendeu? Seria um vão que a gente precisa tomar um cuidado para contornar esse vão, que não é só o vão vamos dizer assim, como que se chama agora, né, de patologia das notícias, né? Então a minha pergunta com esse conto é: como nós estamos nesse lugar muito parecido com o desse presidiário, que está mudando o lugar dele, tentando evitar o vão, diante do horror, ele está tentando contornar o horror, escapar do vão, né? Existe um certo vão para mim na história do Brasil em que todo mundo cai, entendeu? A gente vai se repetindo e caindo sempre nesse vão em que nós nos tornamos reativos, né? Em que a gente não consegue inventar formas de combater a opressão, e ela vai nos estudando, né? É como se o que a gente chama de avanço na história do Brasil fosse, na verdade, o poder recuando, o poder opressivo, né? Recuando e nos observando, nos analisando e pensando como nos anular. Como anular as passeatas, tudo que a gente faz, né? Abaixo-assinado. Enquanto que nós não inventamos novas formas não inventamos ainda um mundo, né? Vamos dizer assim. Ou outra forma de viver nossa vida, outras formas e até de combater a opressão. Nosso vão é justamente esse, o vão da nossa falta de invenção, né? Porque coragem nós temos, uma coragem que nasce até do medo. Se um dia a gente fica paralisado com uma notícia, no outro a gente tem que inventar o acontecimento, não ficar preso no mundo das notícias, porque parece que nós somos paralisados. E meu conto é sobre isso, é sobre como a gente vai, de algum modo, escapar do vão em que boa parte de nós já caiu. Porque nunca se falou tanto nunca se replicou tanto o léxico, né? E as bobagens que um imbecil que está no poder, vamos dizer assim, mas é o presidente, né? Foi eleito por 50 milhões de pessoas, e existem mecanismos dentro da nossa sociedade, de uma coisa chamada controle social, que precisamos reativar de algum modo, né? Para não cair nesse vão. O vão que eu falo é o vão da nossa, vamos dizer assim, do nosso próprio medo, vamos dizer assim, né? Então, como falar sobre isso? A gente precisa, de algum modo, criar um novo acontecimento, né? E parar de replicar essa patologia das notícias, essas bobagens que toda hora o presidente fala. A gente tem que propor outro Brasil para ele. Não só para ele, passar por cima dele também, que ele é apenas o presidente. Nós somos o povo. Então existe uma diferença enorme entre um poder que ignora o povo e o povo que sustenta esse poder, né? Temos que criar uma contraforça, compreende? Uma contraproposta, um mundo em oposição ao antimundo que está sendo inventado aí por essas pessoas. É isso.
Próximo, amar é o próximo. Eliane Prata, meu amor. Olá, gente, boa noite, boa noite. Essa antologia é tão linda que tem até um casal. É. Então, meu conto se chama Eu Te Pergunto, José. É uma referência ao poema do Drummond, né? E agora José, a festa acabou, o fogo apagou, o que a gente vai fazer? E o José do meu conto é o analista lacaniano, que é o interlocutor da protagonista. E aí, a protagonista, o que acontece? Por que agora José, né? Porque a protagonista está com uma mulher jovem, não falo a idade dela, mas é bem jovenzinha, assim, e ela acaba de se dar conta da lógica patriarcal no seguinte sentido: ela se dá conta que não é porque um homem a deseja sexualmente que esse homem gosta dela. E ela fala que, na verdade, costuma ser muito pelo contrário. Quanto mais um homem deseja sexualmente uma mulher, parece que mais ele a odeia. E aí ela fala sobre isso. Ela fala, mas como assim? Eu sempre pensei que fosse o contrário, que os homens que se sentem atraídos por mim gostassem de mim. Mas ela percebe que não, que na verdade não. Que na verdade há uma lógica de poder por trás desse amor, né? Que o homem que gosta dela gosta, como a Bélgica gostava do Congo, né? Como os jesuítas gostavam dos indígenas. E aí ela vai falando disso ao longo do conto. Ela vai contando, ela começa a contar sobre o primo dela, o Vitor, que falou para ela que ela estava ficando com 2 caras, não porque ela desejava 2 caras, mas porque ela queria ser desejada. E ela fala, não, mas então espera, eu não consigo desejar, eu sou sempre a desejada, eu sou sempre o objeto, eu sou sempre a imagem refletida no espelho e nunca a pessoa, né? Por que eu sou olhada desse jeito? E aí ela vai avançando, ela fala, mas no presídio assim também não é só sobre ter uma buceta, é sobre ser penetrada, porque a coisa de ser penetrada, ela vai além do sexo e ela te coloca numa posição passiva em relação ao desejo, você vira essa coisa objetificada. Aí ela fala da relação homossexual, por exemplo, ela fala pro analista, ela tá muito brava, né? Ela fala, vai lá, pesquisa pra você ver como que é nos presídios. O cara que é penetrado, ele é o cara que tem que falar mais baixo, tem que obedecer, ele nem é gay, né? O ativo nem é gay, né? O cara que é penetrado que é gay. Então, e aí, e o presídio feminino é a mesma coisa, ela vai ficando muito brava, vai falando sobre isso. Só que ela está desesperada, ela está naquele momento que vem à tona mesmo a consciência, né? Por isso que ela pergunta. Aí eu não vou contar o final, mas ela vai ficando cada vez mais nervosa. E aí chega uma hora que ela começa a contar para a analista dela do primo Vitor, o primo Vitor some do conto e ela já vai contando de outras coisas, começa a contar de uma amiga dela que namorou um cara que, enfim, praticava gaslighting, e que a oprimia de várias formas, e ela não tinha entendido, e agora ela está entendendo tudo, e ela não sabe o que fazer com isso que ela está entendendo. Então é sobre isso. Obrigada. Boa noite, eu sou o Camilo. O meu conto chama O Corpo e ele parte, assim, é um narrador que ele parte de uma memória, ele está lembrando de quando ele viu o primeiro morto na vida dele, e esse morto foi o avô dele. E ele passa o conto inteiro tentando contar a história do avô, que é uma história que envolve toda a família, e envolve violência, e é um trauma de todos ali, mas a gente só conhece isso através da voz desse narrador. E ele passa o conto inteiro tentando contar essa história, mas ele só tangencia ela, ele só vai escavando e trazendo outras coisas que não o objeto em si. Mas essa violência toda ele vai trazendo através de episódios que ele vai evocando, e ele acaba, enfim, caindo em especulações que são um pouco metafísicas e paranormais, mas não é exatamente disso que ele está falando. E o que eu quis explorar nesse conto foi exatamente essa dimensão traumática dessa experiência de violência, que eu acho que tem muito a ver com a experiência brasileira. Eu acho que se a gente está repetindo esse momento agora de colocar no poder pela via democrática, né, um autoritário como o Bolsonaro, é porque a gente ainda não conseguiu enfrentar direito
esse nosso passado, esse nosso trauma e essa violência de frente. E mais sobre o conto eu não vou falar, porque eu gostaria que as pessoas lessem e até tipo, falassem depois se eu consegui ou não tipo, trazer isso que eu expliquei agora para fora. Boa noite a todos. O meu conto se chama Ruína Interior e esse título tem uma imagem assim que parece um país implodido. E ele está ligado assim a um projeto meu, assim, tanto na pesquisa acadêmica como no jornalismo, que é a investigação de memória social, assim, partindo um pouco do Bendy. E ele começa, me disparou escrever esse conto, assim, foi até antes da antologia, mas acabou casando. Ele começa com um fato real que aconteceu na eleição municipal, 2 anos antes da eleição presidencial, que na cidade dos meus pais, que é uma cidade do interior de Minas, de 5 mil habitantes, e Luminárias, fica próximo de São Tomé das Letras. E aí quando o candidato do Partido dos Trabalhadores foi derrotado e quem venceu foi um antigo prefeito, um coronel, que volta ao poder, no dia da eleição as pessoas saem na rua para comemorar, vão, toda a cidade de Minas, no centro tem uma igreja, né, assim, para cima, igreja, coreia. As pessoas fazem um círculo ao redor da igreja, dão as mãos e rezam uma Ave Maria, um Pai Nosso, assim, comemorando a vitória. Essa imagem ficou muito forte para mim. E aí, quando acontece no dia seguinte da eleição do Bolsonaro, essa imagem me volta na cabeça, assim, falo, já como um sinal, né, assim. E aí o conto parte disso, também parte desse interior opressor também, né, dos gestos violentos que são transmitidos e vão se mantendo na memória. E aí eu peço um amigo para procurar nos arquivos lá da prefeitura e tal, achar uma imagem da igreja antiga lá, ele me acha uma imagem dessa igreja antiga, uma das poucas fotos que tem nessa imagem lá de 1950, as pessoas estão ao redor da igreja, assim, aí eu uso essa foto no conto também. Tentar entender também isso, né, por que isso acontece, né, quer dizer, como o Camilo falou bem também, isso é um problema para mim muito forte, de entender essa repetição da violência, esses traumas não elaborados da história e como isso ajuda também a gente implodir agora, assim, tem vários fatores que explicam isso que acontece agora, tem vários sociólogos que já fizeram trabalho sobre isso, mas um dos fatores que normatiza esse discurso de ódio, esse ataque às populações indígenas, à população negra, é justamente a fragilidade da nossa memória social, de não ter elaborado os traumas, de não ter pago as dívidas históricas. Então, eu também estou indo por aí nesse ponto. Gente, eu queria agradecer. Quem quiser pegar autógrafo com os autores, também fiquem à vontade. Tá? Muito, muito obrigada.